Bom dia, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Descansaram? Então vamos para matemática. Eu sei que muitos falam que não gostam de matemática, matemática é difícil, cada vez mais matemática está ficando difícil, mas matemática é importante para nós, para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje vocês vão estudar sobre numerais decimais. Só que antes disso, a Pro quer chamar só a atenção de vocês de uma coisa. Do que caiu na prova, né? Que eu vi que alguns se atrapalharam. Se atrapalharam no sentido assim, vocês buscaram fazer, colocar a fração, vamos dizer, a maneira de fazer a fração de adição e subtração de uma forma tão difícil. Era tão fácil, vocês foram pro mais difícil. Eu fiquei assim, surpreendido, né? É algo que a gente já vai entrar agora e vocês já adiantaram, viu? No caso mesmo de adição de frações com o mesmo denominador, adição e subtração, o denominador, o número que vem embaixo, continua o mesmo. Não tem isso, não. Por exemplo, tá lá o denominador 19 e 19. Aí, se for, vamos dizer assim, uma continha de adição, aí vocês vão fazer 19 com 19. Não, vocês não vão fazer 19 com 19. O que é que vocês vão fazer aí nessa continha? Vocês vão, o denominador continua o mesmo, vai modificar só o numerador. Vamos dizer que no caso tenha 3 em cima, 3 mais 3. Então, aí vai ficar 3 mais 3, 6. Aí o numerador modifica. Mas o denominador que tá embaixo continua o mesmo. Isso para conta de adição e subtração. No caso da multiplicação, fração de multiplicação que vocês estudaram na terça-feira, aí sim, aí acontece o que? O numerador vai ser multiplicado pelo numerador e o denominador vai ser multiplicado pelo denominador, certo? E se tiver um inteiro, ele vai ser multiplicado pelo numerador, certo? Mas adição e subtração, o denominador continua o mesmo. Decimal e números decimais. Como é que vocês vão ler a fração decimal e números decimais, ou como vão, né, escrever? Fração decimal e números decimais. No livro de vocês, podem pegar aí no livro, na página 169, diz o seguinte: nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, o brasileiro Arthur Zanetti ganhou a medalha de prata nas argolas, com 15,766 pontos. Vocês observam que aí tem 15,766 pontos. O número 15,766 representado com vírgula é chamado de número decimal. Então, o número 15 representado pela vírgula é chamado de quê? Número decimal. Esse tipo de número, assim como as frações, é usado para indicar partes menores que o inteiro. Então, são as partes menores, certo? Observe a figura. Aí tem uma figura, aí a Pro agora vai desenhar para vocês e vai mostrar essa figura. Aqui, tá aí na página 169, a Pro fez essa figura para representar esse tipo de frações com decimais, certo? Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o denominador aqui, para colocar com esse aqui, ó, o denominador aqui é 10. E quais foram as partes pintadas? Foram duas, né? Então, vocês colocam 2 aqui. E, então, como é que vai ficar? Vamos ver como vai ficar essa fração decimal. E
e a forma de número decimal. Então, ele vai ficar como? Ele vai ficar 0, 0, vírgula, o quê? 2. Vocês viram como ficaram? Ficaram dessa maneira aqui. Agora, para mostrando 2 décimos, agora ela vai explicar. As frações que tem o denominador, que é o número que tem embaixo, 10, 100 ou 1000, são chamados de frações decimais. Então, são chamados de frações decimais. Toda vez que tiver 10, 100 e 1000, é chamado de quê? De frações decimais. Veja como podemos escrever uma fração decimal em forma de número decimal. Aí, vocês têm fração decimal, 2 em cima, forma um inteiro. Então, cada décimo, ele vai formar um inteiro. Então, a prova vai mostrar para vocês, agora, através dessa figura, a parte de um inteiro. Aí, vocês têm, né, que a prof fez, desenhou, uma parte de um inteiro. Então, cada décimo forma um inteiro. Então, aqui tem um décimo, aqui tem 10 décimos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décimos. Deixa eu colocar o sinalzinho aqui do mais, que a Pro esqueceu, né? Ó, pra Pro mostrar a vocês. Aqui, ó. Aqui a Pro errou. Aqui não. Então, aqui, ó. Aqui é uma parte de um décimo, ou de um inteiro. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dá igual a 10. Então, forma o que aqui? Forma o quê? Um inteiro. Aí, vocês têm 4,6. Então, o 6 é a parte decimal, tem a vírgula, e o 4 é a parte inteira. Então, vocês viram como fica? Então, o 4 é a parte inteira, tem a vírgula, e o 6 aí seria a parte o quê? Decimal. Usamos vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, você já sabe, né? Aí qual é a parte inteira, qual é a parte decimal. Vocês podem ver essa figura, né? E aí, nessa figura, vocês veem a unidade inteiro e 2 décimos, certo? Então, um inteiro e o outro que tem 2 décimos. Na segunda, na parte de baixo, vocês podem ver aí uma unidade, ou 2 décimos, ou 12 décimos. Então, para ler um número decimal, como vocês estão vendo no livro de vocês, na página 171, lê-se primeiro a parte inteira e depois a parte decimal, seguida da palavra. Por exemplo, seguida da palavra, se houver a casa decimal 0,1, que é décimos, aí vocês falam décimo. Se houver 0,01, aí vai ser centésimo. Se houver 0,001, vai ser milésimo. Um exemplo aí tem 1,8, aí fica como 1 inteiro e 8 décimos. Aí você na letra B tem 3,21, aí fica como se lê assim, 3 inteiros e 21 centésimo. Aí vocês têm 12,004. Como se lê assim, 12 inteiros e 4 milésimo. Podemos também ler esses números de outro modo. Que modo é esse? O número decimal é falado como número inteiro, sem vírgula, acompanhado do nome da ordem do último algarismo no número. Aí vocês têm um exemplo, né, da letra A, que é 1,8, aí vocês vão falar 18 décimo.
Na letra B, que tem 3,21, vocês vão fazer 321 centésimo. E na letra C, que tem 102,004, vocês vão falar 102.004 milésimo. Quanto a parte inteira for zero, lê-se apenas a parte decimal. Exemplo, 4 décimo ou 26. Repetindo aqui na letra C. Então, fica como? Fica 0, ou na letra B, fica 0,27, fica 27 centésimo. Na letra C, 0,135, fica 135 milésimo. E agora vocês observem o quadro abaixo e vejam como se escreve alguns números decimais. Então, aí tem 3 inteiro e 26 centésimos. Esse aí é 3 inteiro e 26 centésimos, vai ficar o quê? 3 inteiro, que é 3 unidades, 2 décimos e 6, que vai ser centésimos. No caso do 15 inteiro e 25 centésimo, vai ficar 1 dezena, 5 unidades, 2 décimos e 5 centésimos. Os alunos entenderam o assunto? Se não entenderam, sinaliza a Pro às 10 horas no grupo, que a Pro vai procurar outros meios através de chamada de vídeo. Pro vai procurar alguma forma, alguma maneira para vocês estarem aprendendo esse assunto, tá bom? Beijo para vocês e até às 10 horas.